Vamos lá? Tite, tá pronto com a gente? Aonde a gente olha pro Tite? Bota Linha. o Tite aí na Rádio Bandeirantes, dos donos da bola. Adenor. E Adenor, tudo bom com você? Boa tarde, Neto. Boa tarde, Capriotti. Fala, Bem? Tite, boa tarde. Você tá bom? Beleza. Pô, você tá mascarado, nós estamos sem máscara aqui, viu? Mas eu sei que você tá cumprindo o protocolo aí, né? Nós estamos aqui com o pessoal todo trabalhando enfim, os cuidados que nós todos temos que ter, né? Boa. Vamos lá, Netão. Então, Tite com a gente. Sabe- Vamos lá que a gente tem muita pergunta pro Tite. Vamos lá, Tite. Primeiro, boa tarde. Boa tarde não, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde pra você, pra todo mundo aí, né? Agradecendo ao Tite Agradecer pela ao presença Luciano, dele. agradecer à CBF por liberar. E o Tite já vem dando entrevistas dessa forma com muita gente. A gente não tem que se alongar muito, até porque a gente tem pouco tempo, você também está trabalhando. Daqui a pouco o Milton Neves tem uma pergunta para você também. Me parece que você vai ter domingo também, me parece que você vai no terceiro tempo. A primeira pergunta minha por que você convocou o Lucas Paquetá em relação àquilo que ele vinha jogando no Milan e também no Lyon? Qual foi o motivo da convocação dele, na sua visão como treinador? Neto, alguns quesitos a gente leva em consideração para fazer escolhas. Primeiro, eu tenho a noção exata da responsabilidade do cargo. Isso me remete a externar, a me expressar de forma pública com todos vocês, passar as ideias. E quando a gente faz escolhas, a gente tem alguns aspectos. A gente deixa alguns felizes, outros não, e respeita a todos, porque são opiniões. Por que do Paquetá? O Paquetá ele vem um jogador que ele já vem trabalhando nas categorias de base e comigo nos amistosos, na seleção bem. Não vivia um grande momento no seu clube, mas a partir do momento que ele também modificou, ele alternou muito no Milan, teve momentos no início bom, depois caiu, no Flamengo bem, depois caiu. E as possibilidades de utilização de um meia que chega mais na área, ele era importante nesse momento. Então, a escolha dele para ter uma opção também de um jogador mais incisivo, como aconteceu no jogo contra a Venezuela, era importante nesse momento. Capriotti. Ô Tite, bom, você está liderando as eliminatórias da América do Sul para a Copa, não é? Assim como foi para outra Copa também, o Brasil saiu daqui líder das eliminatórias e tem sido assim, a bem da verdade, nas últimas Copas, né? A gente sempre termina eliminatórias de uma maneira muito positiva, liderando, e chega na Copa a coisa não acontece. Provavelmente a gente vai terminar essa eliminatória também, se não terminar na frente, campeão, nas primeiras posições. O que é que você extraiu de lição das outras eliminatórias e da última Copa que você não vai repetir agora na próxima Copa, classificando a seleção em primeiro na América do Sul e não tendo essa coisa de tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo em ordem, chegamos como um dos favoritos para a Copa? Capriotti, eu entendo a tua colocação assim, de que já está em primeiro, já chegou, já classificou, mas eu não tenho todo o conhecimento do histórico da seleção, mas eu lembro de 2002, por exemplo, que o Brasil jogou o último jogo precisando ganhar para classificar e foi campeão na sequência. Foi a exceção, né? Porque depois de 2006, 2010, 2014 e 2018, o Brasil saiu daqui como melhor campanha das eliminatórias. Foi isso mesmo. E eu vi então tu vê como essa situação, às vezes elas te traem. Por que elas te traem? Tem um fator que eu aprendi que ele é muito diferente em relação de seleção em relação a clube. Às vezes tu termina umas eliminatórias, eu não vou entrar no mérito de chegar em primeiro, de chegar e fazer boa campanha ou não, mas daí ao momento de classificação até a Copa do Mundo, ele tem um tempo grande, que ele pode oscilar em relação ao atleta individualmente, estar bem no seu clube ou não, que ele pode oscilar em cima de tu perder um jogador importante numa engrenagem que ela já está estruturada ou não. Então, isso tudo são fatores que acabam levando em consideração um grande momento de um atleta, um surgimento de um jovem. Ele acaba trazendo uma série de variáveis importantes disso. Eu não sei te dizer tudo isso, mas eu sei dizer que a construção de um trabalho todo, e esse é o detalhe mais importante que me fez, após o convite, permanecer na seleção, é de ter um trabalho onde tu possa errar, acertar e ter um processo todo para continuidade. Ô Tite,
Naquilo que você, da sua formação como treinador, eu já falei isso para você pessoalmente, você tem taticamente a visão dos treinadores italianos e daquilo que você já fez em muitos clubes. Já acertou em muitos e errou também. É o maior ídolo da história do Corinthians, no meu ponto de vista, né? Por que você insiste com o Thiago Silva, que tecnicamente é muito bom jogador, mas vai para a 4ª Copa do Mundo, sendo que você tem Jeromel, Germerson, Gil? Por que você insiste com ele? O que você vê em relação a ele? Até porque quando ele sai do Paris Saint-Germain, ele faz um contrato de 1 ano com o Chelsea. Eu sei que ele é muito bom jogador, eu sei que ele é uma ótima pessoa, eu tenho informações que é um cara incrível, líder, mas pela idade dele, você vai convocá-lo até o final para a Copa do Mundo? Neto, eu devo te dizer assim, eu estou falando um pouquinho com o Neto comentarista, mas eu estou falando com o Neto... Amigo. Colega do Guarani, que jogou junto, que teve aí, eu digo assim, mais do que a pessoa Neto, mas porque às vezes o Tite aqui tem o Adenor que é antes do Tite, tem o Neto que é comentarista, agora estou falando com o Neto também em cima de todo um passado que a gente teve junto e treinando e jogando, enfim. Aliás, a minha estreia no Guarani foi Ederson, Neto e Tite no meio-campo. O Ederson, volante, que infelizmente machucou o joelho, coitado. Contra o Santos na Vila Belmiro e eu queria brigar com o Serginho. Olha o que eu queria fazer. Você ia apanhar de Serginho, né? Júlio César me esgotado, porque me atropelou. Eu vou pegar ele. Ele falou, calma, Tite, deixa ele. Zé Mário na lateral esquerda. Era o Ricardo Rocha de lateral? O Ricardo iniciou de lateral e depois... Que time, Eu contei aqui, Tite, desculpa, mas eu contei aqui que a única vez que eu corri 2 vezes no Taquaral foi graças a você, mas aí eu me machuquei, porque eu fiz em 23 minutos duas voltas no Taquaral. Eu queria ter o teu talento e o professor Lino... Mas você jogou muito. Hoje você jogava mais que Felipe Coutinho, Tite. Vou falar a verdade que eu não me iludo, não. O talento não me tinha, mas me tinha a persistência, a força de vontade. Eu tinha a capacidade física, tinha o talento, mas então equilibra a coisa. Lógico. Mas, voltando, Neto, eu procurei me formar enquanto profissional técnico, não ficar em cima de uma escola. E não ser um tipo só. Tá. Eu vou dar um exemplo. Quem vê o Corinthians jogar de 2011 vê uma equipe mais estática, plantada, que pouco errava e efetiva. Quem viu o Corinthians em 2015, vê um Corinthians que encantava, que jogava, encantava e que bateu todos os recordes de pontos corridos, de número de vitórias em casa, de número de gols feitos, de saldo de gols, só foi batido pelo Flamengo na sequência. Então eu procuro me aperfeiçoar, sabendo dos meus erros, avaliando aquilo que eu possa fazer de melhor e principalmente nesse processo criativo, que nos deu uma construção melhor. Eu gosto de meio campo criativo, de ter uma construção melhor e fazer mais gols. Então eu busquei essa formação antes, porque sentia que tinha essa necessidade. E hoje a seleção brasileira ela tem uma média de 2,4 por jogo em jogos oficiais. Isso é muito. 2,5 gols em jogos oficiais, quando a gente fala de eliminatórias, Copa América e Copa do Mundo, foi extremamente significativo, porque não tem amistoso aí que tu mete 7 e bota na conta para aumentar. Então ela traz esse ponto de equilíbrio partindo do seu meio campo. Em relação ao Thiago Silva, fundamentalmente, Neto, pelo momento dele. Ele está jogando muito. Agora não é assegurado, e eu tenho dito a todos os atletas isso que a gente tem que ter enquanto lisura, falar na imprensa, ou falar para eles, e eu procuro ter essa coerência. O momento vai determinar. Se quem vai chegar lá na frente, ele vai chegar, não sei. Se estiver jogando em alto nível, pode ser que não. Pode ser Marquinhos, pode ser Militão, pode ser uma série de outros jogadores que colocou que eles têm importância e estejam no grande momento.
Muito bem, a gente vai seguir aqui com o Tite. Ô Tite, eu vou pedir só a gentileza de 30 segundos aqui. Eu vou trazer as nossas emissoras de todo o Brasil. A gente vai abrir a rede Bandeirantes de Rádio. Então a nossa conversa agora vai para todo o Brasil também, de norte a sul. A gente vai seguir aqui. Daqui a pouquinho o Milton Neves vai estar com a gente também. Tem pergunta para o Tite. E eu vou fazer a próxima aqui também, Neto. Logo lá na volta aqui da abertura do segmento nacional dos donos da bola. Vamos lá então. Os donos da bola. Oferecimento Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. E a partir de agora, também com o Donto Company. Sorria que dá. Os donos da bola Brasil. No ar, Neto e Ricardo Capriotti. Vamos lá pro Brasil inteiro, inclusive para Caxias, todo mundo lá em Caxias e também grande Tite, que um dia lendo no jornal bateu o carro, o Voyage dele no poste, né? Mas ele tava olhando outra coisa na frente do Guarani, que tinha umas piscinas bonitas lá. Aí ele deu no meio do poste, aí fui lá acudir ele machucado, com gesso lá, com gesso na perna. Grande Tite, então junto com a gente no Brasil inteiro. O que tem a ver o Voyage batido com gesso na perna? Porque ele tava lendo o jornal com gesso e fez a curva e bateu no primeiro poste. É mentira, Tite? É verdade, tava passando uma menina bonita, eu olhei pra ela também e bati no carro, olhando pra ela. Tá vendo? Vamos lá Tite, então, Gabriel. Tem Tite. história com o Tite, rapaz. É verdade. O Tite, é o seguinte, a gente tem visto o Neymar sofrendo cada vez mais com problemas físicos, né? A gente tem visto que o Neymar tem tido problemas físicos de maneira mais recorrente. Como é que você tem tratado o Neymar na seleção e você tem plano B para o Neymar na seleção, Tite? Porque eu acho que não é a gente achar demais que, de repente, numa Copa do Mundo, você pode perder o Neymar por uma contusão, uma lesão, como a gente já viu em outros mundiais. Você tem plano B ou a seleção depende exclusivamente do Neymar? Inclusive, Capriotti, nós fomos para a Copa do Mundo, o Neymar sem estar nas suas melhores condições em função de uma lesão. Eu lembro que no jogo, um amistoso que antecedeu a Copa do Mundo, nós jogamos contra a Croácia e a Áustria, as duas, e com a Croácia ele ficou no banco e entrou no segundo tempo porque não tinha suas melhores condições em cima de retornar. É um momento importante da sua carreira, sim. Ele tem um grande profissional que trabalha com ele, que é o Ricardo Rosa, que também, juntamente com a preparação física, dá esse suporte. Então a gente fica sempre na torcida, e é mais do que isso, na torcida de que ele possa estar sempre com saúde. Em relação à seleção brasileira, eu digo sempre que a ideia quando tu tem uma equipe harmoniosa, ela aumenta a capacidade do craque, do talento, ela potencializa. O talento individualmente ele te faz ganhar 1, 2 jogos, mas um campeonato inteiro, um título, ele não te dá. Ele te dá se tiver uma estrutura forte. Nós ganhamos a Copa América e aí foi uma situação que antecedia, o jogo foi difícil, nós perdemos o Neymar num amistoso contra o Catar. Agora também, nos 2 últimos jogos, a gente convocou e no jogo teoricamente mais importante que nós, ou mais difícil, vamos colocar, que nos impunha mais dificuldade contra o Uruguai, também nós tivemos fora. Lembro que nós ganhamos da Alemanha lá, e isso é informação, são dados. Claro que sempre o craque vai fazer falta, isso é inquestionável. Eu não estou questionando, mas respondendo a tua pergunta, tem que ter uma equipe forte para que ela possa suplantar essas adversidades, como eu estava falando, quando ela ganhou da Alemanha, lá dentro da Alemanha, com 70 mil pessoas, o primeiro amistoso pós o nosso enfrentamento. Então, tem sim que encarar ou ter uma estrutura que te permita, com ou sem Neymar, jogar bem. Ô Tite, eu tenho certeza que o Bruno Henrique e o Gabigol são os jogadores que fizeram no Flamengo a diferença do futebol brasileiro. Um jogador que não é centroavante, que por sinal ganhou medalha olímpica jogando com o Micali, que você participou de uma maneira legal, a única medalha olímpica que nós temos. O Bruno Henrique e o Gabigol têm oportunidades com a sua seleção no sentido tático de um cara ser veloz e do outro ser fazedor de gols como o Gabigol, ou você vai continuar ainda em relação ao Firmino, Richarlison e o Gabriel Jesus? Eles podem brigar com esses 3 jogadores que você vem convocando desde a sua chegada na seleção contra o Equador?
também é verdade, Neto, que eles disputam, e aqui é um momento que seja importante, naquela sequência de jogos amistosos que nós tivemos, e o último que acabou não se concretizando, o Gabigol estava convocado, o Bruno Henrique foi convocado, entrando em alguns jogos, mesmo sendo um tempo menor, mas os próprios treinamentos, eles te permitem a utilização do atleta, e está no dia a dia, está no contato para formar, e ter, sim, essa competição entre eles. Atletas de alto nível competem em alto nível, e eles estão competindo, sim, assim como o Pedro foi agora, assim como o Thiago Galhardo, assim como o Matheus Cunha, essa nova geração que vem surgindo, que a gente fica atento. Por vezes, o momento acaba sendo determinante de uma convocação ou não. Eu digo assim, eles trabalham em alto nível, às vezes o momento deles é um momento melhor, ou machucado, eles acabam determinando uma convocação e uma oportunidade. Aliás, o Richarlison foi um exemplo típico. O Richarlison, ele não tinha sido convocado, era o Pedro. O Pedro arrebentou o joelho, arrebentou o ligamento, estourou. E aí, na sequência... Na Fiorentina, né? Exato. Era no Fluminense, né? No Fluminense, ainda no Fluminense. Ele foi convocado, aí veio o Richarlison e agarrou a oportunidade, fez gols, enfim. Essa competição em alto nível, eu digo, ela eleva. E eles vão estar competindo em alto nível dessa forma e nós acompanhando sempre. Sim. O Milton Neves está com a gente, tem pergunta para o Tite também. Fala, Milton, boa tarde. Oi, Caprotti, boa tarde. Eu pedi para participar, faz 500 anos que eu não falo com o Tite. Fui um dos primeiros entrevistadores dele por aqui. Um abraço pro Neto também, companheiro do Tite lá no time do Guarani. Ô Tite, eu tenho um pedido para você, um favor para você. Eu confesso que eu não ouvi tudo, não sei se estou sendo redundante, se vocês já abordaram o caso Marinho. Eu estou obsessivo com o caso do Marinho, porque é um menino humilde, veio lá de baixo, tá jogando futebol demais. Hoje a minha seleção brasileira tem 2 titulares, o Neymar e o Marinho. O Marinho tem cabeça de passarinho, cabeça de Garrincha, mas então, oxalá tivéssemos tantos jogadores com a cabecinha do Garrincha. Eu pediria a você, eu tenho criticado fortemente você, até exageradamente no tom, entendeu? Aliás, nisso eu peço desculpas, mas não retiro uma vírgula no que eu tenho falado sobre o Marinho, que eu não conheço o Marinho, nunca entrevistei o Marinho, nem no rádio, nem na televisão, nem na internet, em lugar nenhum, não conheço nada da vida dele. O pedido é o seguinte, que você levasse o Marinho, nesses rodízios que você faz, de acordo com a tua cabeça na seleção brasileira, que o Marinho conhecesse a Granja Comari, que ele viajasse com esses craques internacionais que você convoca. Aliás, o Marinho joga mais que todos eles. Ninguém bate falta igual ele, você não tem cobrador de falta. Gostaria que o Marinho treinasse com você, que você conhecesse o Marinho, que foi mal lá na tua Porto Alegre, mas está na melhor fase da vida dele. Eu acho que até um craque assim, ele é um jogador de prazo a vencer, porque ele não é nenhum menino, mas que você conhecesse, que ele treinasse, que ele jogasse, ficasse na reserva de um jogo internacional, que ele entrasse 5 minutos, 10 minutos, que ele treinasse 90 minutos com você, para você conhecer esse rapaz, porque você não conhece ainda. E a Marília Ruiz, companheira da Band, disse que falou com o pátio do teu staff, e que o teu staff alegou o seguinte, não, mas na posição dele já tem jogadores melhores. Ele não tem posição. Ele joga em todas as posições, jogador completo, ele bate escanteio quase igual o Neto, bate falta quase igual o Neto. Então pediria que você desse uma chance para esse brasileiro carente de cabeça e de convocação. Porque ele é um brasileiro como outro qualquer. Você gosta dos jogadores internacionais que o teu staff falou para Marília Ruiz que é importante os jogadores terem presença na Europa, os gramados, os estádios, os adversários de Copa do Mundo. Talvez o Marinho nem chegue à Copa de 2022, talvez daqui 6 meses ele esteja jogando no meu querido São Bento Sorocaba, porque realmente ele é um jogador que não se sabe até onde ele chega. Mas futebol é momento, Tite. Hoje, o Marinho é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Você precisa deixar ele conhecer a Granja Comari e a Europa também, por favor. Milton, é bem argumentada todas as tuas colocações e eu digo que eu te respeito muito, porque todas as críticas que vêm, sejam elas fortes ou até num tom mais forte, elas respeitam sempre o Adenor. E isso, para mim, é o mais importante. Refletir sobre opiniões, ter entendimentos diferentes, ele faz parte do jogo.
faz parte da minha atividade, faz parte dessa exposição pública que eu tenho que ter, respeitando opiniões diferentes da minha. Eu vou dizer para a Marília, ela deu o nome das pessoas, porque a minha staff, ela fala por ela, pelo nome delas, ela não fala por mim. E se ela disse, ela tem que colocar essas coisas. E eu vou dizer para ti, Milton, ele concorre, sim, a uma série de aspectos importantes. E eu conheço o Marinho porque lá no Sul, eu fui talvez um dos profissionais que teve a possibilidade de trabalhar com ele no seu crescimento, na sua base. E ele sabe o quanto de respeito eu tenho e o quanto de consideração eu trago para os atletas. As escolhas, por vezes, elas são técnicas, mas o lado humano e do lado pessoal, o lado de superar adversidades, o lado do brasileiro. Aliás, eu que não sou de Caxias, eu sou de São Brás, eu também sei. E sei o quanto é difícil essa progressão. Mas tenho que ter comigo também esse senso de justiça no sentido de, tá disputando sim, e que possa ser, e que é um nome que ele tem todas as condições de estar na seleção, sim, e eu externei isso publicamente antes de falar contigo. Aliás, essa entrevista está marcada antes desses 2 últimos resultados. Certo, Capriotti, ele pode confirmar. Sim. Então, ele não é oportunista, ela não é oportunista em função de que venceu, que não venceu. Poxa, a minha responsabilidade é uma grandeza em cima do cargo, ela está acima, e eu tenho que colocar. Então, ele concorre, sim, ao David Neres, que também está na base de São Paulo, que veio da base, ou do Gabriel Jesus, que até ontem estava no Palmeiras. Oi, Tite. Acho que travou, hein? Vamos só esperar dar uma destravada ali no Tite. Tá ouvindo, Tite? Travou. Então, o Caprotti queria só completar, travou, né? Porque ele sempre mantém a educação dele, é um sujeito, Adenor Leonardo Bach, o Águia de Aia dos Pampas. Até imaginava que ele estivesse chateado comigo, sem nenhuma pretensão, porque eu tenho criticado fortemente a ele, mas nunca duvidando da honorabilidade dele e também do Dunga, porque o Dunga, outro gaúcho, não levou o Neymar na maior burrada que ele fez na vida, e ele não se conforma porque ele é um cara honesto igual o Tite, e ele conhece tudo de futebol igual o Tite, e não levou o Neymar, e eu o alertei ao vivo em rede nacional, com o Datena apresentado no programa aqui na Band, me chamou, e eu estava com toda a imprensa do Brasil, e ele não levou o rapaz que seria uma grande arma secreta para a Copa do Mundo 2010, porque ninguém conhecia o Neymar. Hoje o Neymar vai fazer xixi, tem não era 500... o Neymar pra ir, era o Ganso pra ir. Não. O Ganso estava muito melhor que o Neymar. Isso, eu ia completar. Tinha que ir o Adriano, tinha que ir o Adriano. Ô, Milton, o Tite voltou, vamos deixar o Tite... Deixa eu só terminar mas vamos deixar Não, você pode ficar, mas deixa o Tite terminar a resposta dele. Então tá bom, vai lá. Vamos lá, Tite. Eu não sei se pegou a resposta até o final. Sim, você já estava no finalzinho, estava encerrando ali, Tite. Só colocando que a argumentação tua, Milton, ela é condizente, e as escolhas, como te disse, ela tem bastante atletas nesse setor, mas ela não é de demérito nenhum, como colocou, porque joga na Europa, porque deixou de jogar na Europa. Não, esse critério ele não vale. Ele não vale, para mim não vale. Ele vale ao respeito que eu tenho humano, e é uma avaliação que às vezes ela pode ser criticada, não vou atender, não vou agradar todo mundo, mas ela tem a coerência e o respeito. Eu respeito, inclusive, as opiniões diferentes e que ele pode estar na seleção, sim, pelo nível que ele vem apresentando. Até porque o Brasil foi campeão do mundo as 3 primeiras vezes sem nenhum jogador europeu. Eu vou sair do ar, Morgado Neto, e eu quero anunciar, para nossa satisfação, que não é o super técnico mais, quando o nosso querido Tite participou pela primeira vez em rede nacional na televisão brasileira. Mas é o terceiro tempo. E ele confirmou também que estará no terceiro tempo domingo, e a Marília Ruiz vai estar também. Um abraço para você, Tite. Convoca o Marinho, Tite. Ele é um garrinchinha. Um abraço para vocês. Ô, Tite, só a minha última pergunta que eu tenho que fazer aos donos da bola. Você sonha ainda com o jogo contra a Bélgica em relação ao que o treinador espanhol fez, e que se você tivesse tido, ou se a seleção, naquele lance do Renato Augusto, o que faltou para a seleção ser campeã do mundo em 2018 e o que você pode fazer em 2022 para que você seja campeão do mundo? Porque aquele jogo ainda está engasgado na sua garganta em relação como treinador, como ex-jogador. O que você poderia ter feito que você não fez, ou que você fez o que não deveria fazer nesse jogo contra a equipe da Bélgica? Resumindo, Neto, a memória afetiva ela vai fazer parte de toda a minha trajetória, sim. Imaginando que uma daquelas bolas que o Courtois pudesse não fazer uma defesa tão grande, ou que aquela falta de precisão nossa pudesse ser convertida, ou que os erros que a gente cometeu não pudesse ter, porque um jogo de futebol ele tem grandeza dos dois lados.
Eu vou te dizer, essa é informação, não é opinião. Quando o De Bruyne ele vem publicamente e coloca de que o gol mais importante que ele fez foi no jogo contra nós, e que reconhece que nós fizemos um melhor jogo no desempenho, no jogo do desempenho. Agora eu acrescento, mas o jogo do desempenho ele tem que ser associado ao jogo da efetividade, tem que transformar em gols. Mas quando ele vem por parte do lado oposto, um reconhecimento da grandeza que tem o De Bruyne, de alguma forma ele ameniza. Ele continua aqui dentro, mas ele fica mais elaborado, sim, na medida que o tempo passou e que o reconhecimento acaba acontecendo. Ô Tite, você você sempre foi um sujeito discreto, na seleção ainda mais, você tem evitado sempre temas polêmicos, mas eu não sei como você se relaciona com isso, com os jogadores, com o seu grupo, não é? A gente tem visto aí ultimamente, por exemplo, o Richarlison, ele tem se posicionado, tem tido algumas posições aí, posições que não é, são posições num momento muito de efervescência aqui no Brasil, não é? Isso te irrita, isso te causa algum tipo de constrangimento quando você vê um jogador, um comandado seu, com alguns posicionamentos, independentemente de lado do que é que esteja defendendo. Você se irrita com isso? Você acha que o jogador é aquele cara que tem que só cuidar do futebol, tem que deixar as outras coisas de lado ou não? Livre-arbítrio, livre escolha, discernimento, isso é muito individual. Não me permito, não me dou esse direito, absolutamente. Não. Eu digo assim que falar em democracia é bonito. Agora, entender democracia como a liberdade de expressão e com opiniões diferentes é um grande desafio nosso de discernimento. Então, ele serve para todas as áreas, serve para a área de futebol, serve para a área social, serve para a área cultural, serve do ex-atleta sendo comentarista, porque traz eu estou olhando para o Neto, uma grandeza de experiência muito grande, e serve para o jovem que estuda futebol, que o futebol precisa ser estudado, senão os sistemas tu não tem a devida compreensão. Ele serve para todos os fatores e esse respeito. A premissa é o respeito às opiniões e respeito à opinião diferente. O Tite já deu 12h46. O Tite pode ficar mais um pouco ou não, Tite? Agora, vai lá. Então vamos lá, Tite. Você tem o Casimiro, que é um volante de criação, que joga muita bola, que o Real Madrid contratou, foi pro Porto, arrebentou. O Real Madrid teve a possibilidade de ter a opção para contrato, contratou ele de novo. Para mim, um dos melhores volantes de futebol mundial, é o Casimiro. A gente não tem um outro jogador do estilo dele na seleção brasileira. Como é que você faz se o Casimiro tiver algum tipo de problema? Ou você já pensa em uma outra alternativa, que, diga-se de passagem, não dá para ficar jogando só de uma forma. Como você já disse muito bem isso. O que a gente trouxe ao longo dessas duas, e linkando essa última parte da pergunta. No jogo contra a Venezuela, Neto, a gente colocou 5 homens na fase ofensiva. E depois, no intervalo, a gente precisou de um sexto, porque eles marcavam tão atrás que a gente precisou colocar, e aí tu falou em termos táticos, 2 meias, traduzindo o passado, 2 netos, um em cada meia, 2 atacantes centrais e 2 homens abertos. Então nós tivemos o quê? Nós tivemos 6 jogadores numa fase ofensiva. Essa possibilidade, em cima dos posicionamentos do adversário, a gente tem que ter, e a gente tem que treinar para que isso possa acontecer e furar esses bloqueios. Em relação ao Casimiro, o Casimiro tem o Fabinho, que vem utilizando, agora ele veio para zagueiro, e tem o Douglas Luiz, que no jogo contra o Uruguai, e a sua posição de origem vem jogando assim no Aston Villa, como primeiro meio-campista também. Então tu tem um jogador emergente... Você não coloca o Arthur, então, como esse jogador pro Casimiro, então. Você vê o Arthur de uma outra forma. O Arthur, ele é um articulador mais, Neto. Mais 8. Quando ele joga 3 homens atrás, como ele joga no Juventus, ele pode ser o jogador da frente. Quando joga 2, fica mais exposto. Entendi. E o Gerson, Tite? E o Gerson? O Gerson, você pensa nesse jogador? Deixa só, Tite, eu tenho que ir, porque eu faço os donos da bola da televisão. Você sabe que eu amo você, sua família, sua esposa, todo mundo. Me desculpa, às vezes, das críticas, mas é importante você ser democrático assim. E eu te conheço assim. Né? O vestiário é seu, como você disse, pro Kia, para todo mundo. Você toma conta. Parabéns aí das respostas, fico muito feliz e que Nossa Senhora Aparecida te abençoe, tá bom? A todos nós, Neto, um abraço, cara.
Ô Tite, então só completando com o Gerson, né? Você pensa no Gerson, o que acontece com o Gerson? Por que o Gerson não tem uma chance na seleção? Alain, Casimiro, Fabinho, Arthur, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Gerson. Ela entra dentro daquela premissa de Capriotti, de escolhas do momento, né? De uma situação que ela possa ser importante. Tem grandes jogadores, é um jogador que nós estamos acompanhando também, tal qual o Marinho, tal qual a convocação do Galhardo, tal qual esses jogadores que estão fazendo, tal qual o Gabriel Menino, tal qual o Everton, tal qual o Everton Ribeiro, tal qual o Rodrigo Caio. Eles têm tal qual o Jeromel foi para a Copa do Mundo. Eles vão estar nos acompanhando, nós vamos estar acompanhando desse melhor momento e dessa possibilidade de seleção. Muito bem, ó. 2 perguntas para fechar, Tite. A gente vai fechar com 2 perguntas agora, já agradecendo aqui a extensão do tempo também, não é? Dos 2 repórteres bandeirantes aqui, o Vinícius Batista e o Paulo do Vale. Começando com o PDV aqui, vamos lá, o Tite com a gente, PDV. Tite, boa tarde, é um prazer falar com você. Queria saber sobre a lateral direita, porque o principal jogador dos últimos anos do país nessa posição foi o Daniel Alves, que hoje atua num outro setor e parece que se adaptou muito bem no São Paulo, né? E muito se falou há algum tempo se ele poderia ser um jogador de seleção ainda em 2022. Hoje ele está num setor mais disputado e eu vejo a lateral hoje no Brasil como a mais carente, talvez. Você conta mais com o próprio Gabriel Menino ainda começando, outros valores como o Emerson. Como que você enxerga esse setor do Brasil e se você tem olhado para o São Paulo também, Tite, que hoje lidera o Campeonato Brasileiro e tem bons valores, né? Como o Luan, o próprio Brenner também. Como que você vê essas questões? Paulo, eu tento, assim, é um cuidado também que eu tenho, às vezes a gente taxar ou preconceituar um jogador excessivamente jovem ou já não serve para a seleção porque já tem uma idade muito grande. Eu vou pegar 2 exemplos disso, né, para a gente passar essas informações, porque as informações elas servem para o público que está nos assistindo tirar suas próprias conclusões. O Gabriel Jesus, ele quando assumiu a seleção brasileira, foi ele o 9, com 19 anos, assumindo a titularidade da seleção no jogo decisivo, já era nas eliminatórias, indo enfrentar o Equador lá, com 19 anos. O Dani Alves foi o melhor jogador da Copa América, voltando depois uma cirurgia para a seleção, fazendo uma grande Copa América com 34 anos. Então, sem preconceituar. Não vamos olhar, e eu procuro, eu particularmente, olhar o momento do atleta, a qualidade que ele tem, a maturidade. Às vezes tem um atleta que ele é jovem, mas ele te traduz uma maturidade nas ações dentro do campo muito grande. Inclusive nas relações pessoais a gente consegue perceber isso. Vou te dar um exemplo. O Rodrigo Santos no Real Madrid, ele é um exemplo claro. Ele tem 20 anos, ele tem uma idade mental e um equilíbrio de um jogador de 25, 26 anos. A capacidade com que ele administra as situações e como ele enxerga. Então, tem jogadores que têm essas características maiores. Então, ser preconceitual. É bem verdade, sim, que o Dani Alves está jogando muito no meio campo. Como segundo, o Luan, o primeiro jogador de mais de marcação, e ele como um articulador por trás. Uma função parecida que a do Gerson faz no Flamengo. Ou esse outro, como o Arthur pode fazer, ou outros jogadores que têm essa situação, produzindo bastante bem. Né? Agora, ele entra dentro daquele rol de que eu não vou preconceituar, assim como não preconceituei em relação à vinda na Copa América e fazer a grande campanha. O momento deles vai determinar a sua escalação, assim como foi do Gabriel Menino. Né? Surgiu um jogador que tem qualidades técnicas impressionantes, físicas da mesma forma. O Palmeiras, na sua base, formou de novo um grande atleta, e a gente está atento a esses atletas, esses novos valores que vão surgindo, assim como aqueles que já têm uma qualidade comprovada. Vamos lá, Vinícius Batista. Tite, muito boa tarde, prazer estar falando com você novamente agora aqui na Rádio Bandeirantes. Tite, uma crítica que alguns torcedores da seleção fazem justamente pela falta de confrontos contra europeus, que são consideradas hoje principalmente as seleções mais fortes de acordo com o ranking da FIFA, né? Das 10 melhores, 6 são europeias, inclusive a sua única derrota oficialmente com a seleção foi para um europeu, para a Bélgica na Copa de 2018. De que maneira
isso impacta na preparação da seleção brasileira para o Mundial, Tite, e também para as outras competições? E como é que você enxerga essa crítica, se você gostaria também de jogar com mais vezes, mais frequência contra essas seleções? Vinícius, é bem verdade, desses 27 jogos oficiais que a gente fez, a gente teve 22 vitórias, sendo uma pelos pênaltis, 4 empates e uma derrota contra o europeu. Eu digo assim que futebol em alto nível, ele é resultado, ele é criação e fazer gol. A gente tem feito 2,5 gols por média na situação que eu coloquei anterior. É solidez defensiva, porque tu tem que tomar, é uma exigência. Futebol, solidariedade, competitividade, ele é não tomar gols. E a gente tem também um número expressivo de jogos que nós não tomamos gols, 21 jogos, mais especificamente, de clean sheet, de não tomar gol. Então... Opa, caiu o áudio. A gente está com a imagem do Tite, mas estamos sem o áudio. Sem o áudio, infelizmente. Agora travou tudo, hein? Agora perdemos completamente contato com o Tite aqui. Vamos ver se a gente consegue refazer? Para a gente se despedir do Tite aqui. Vamos, okay. Oi, Tite. Acho que voltou. Oi. Aí, voltou. Vamos lá. Pode seguir então. Vamos lá. Vamos lá. Enfim, de resultado, nós saímos do Mundial, para mim, um top 3 no jogo contra a Bélgica, que a partir daí eu também me tornei torcedor da Bélgica pelo futebol, pela qualidade da Bélgica. Perdi 2 vezes. Perdi com o Brasil e perdi torcendo para a Bélgica também depois, de novo. Nós fomos campeões da Copa América. Nós somos campeões das eliminatórias, primeiro lugar nas eliminatórias, quer dizer, das 3 competições oficiais, 2 nós atingimos o objetivo, uma não. Agora reiniciamos nessa nova fase. E temos sim a possibilidade, queremos, e não é, Vinícius, aí uma crítica do torcedor, é uma constatação, é verdade. Nós queríamos enfrentar mais europeus. Nós não temos a possibilidade de calendário, porque eu tenho externado isso publicamente, de que gostaria. E todos que falam que gostariam que ter, eu também estou associado a eles e também gostaria de ter enfrentamentos mais contra equipes europeias. Fechando, Vinícius Bueno. Ô, Tite, agora é para fechar mesmo. Vinícius Bueno, vamos lá, Vini. Prazer falar contigo, Tite. Como setorista do Palmeiras aqui na Rádio Bandeirantes, quero te fazer uma pergunta relacionada ao Gabriel Menino, já citado por você, e também sobre o Scarpa. O Abel Ferreira disse: alô, Tite, se você tiver de olho, observa o Scarpa aí nessa posição nova, mais como lateral, como ala pelo lado esquerdo, se tem te agradado e se você imagina em eventualmente aproveitar isso que o português trouxe de novidade para o Palmeiras. E sobre o Gabriel Menino, ele foi chamado em alguns momentos, treinou, mas ainda não foi aproveitado e não teve minutos em campo. Sobretudo no primeiro jogo contra a Bolívia, né, o placar largo de 5-0, imaginava-se que aquele seria um jogo interessante para observar o menino em campo, já que a rodada seguinte seria contra o Peru fora de casa. Por que você não deu minutos para o Gabriel Menino e qual a análise dele nos treinamentos? Vinícius, é importante desses atletas que são mais jovens tu estabelecer etapas e ver as reações dele nos próprios treinamentos, nos jogos. Então ele veio numa primeira dimensão de convocado para a seleção brasileira, e no dia a dia a gente vê o quanto o peso da responsabilidade de uma camisa da seleção brasileira lá atrás. Eu entendo vocês todos colocados, mas esse feeling, essa percepção do nosso dia a dia, para dar ao atleta... Eu acho que o Bielsa fez o seguinte comentário, eu acho que é essa a ideia. Lançar atletas é muito fácil. Eu boto no currículo 300 atletas que eu lancei. Agora, lançar no momento em que ele tiver maduro o suficiente para suportar a pressão e entender o time, é uma coisa muito de feeling, muito de dia a dia. Então, o Gabriel Menino está construindo essa situação toda. Ele tem um potencial muito grande, tem uma cabeça muito boa, né? Extremamente competitivo. No treinamento, para ele, ela é igual, isso eu gosto, ele é igual à situação de jogo, ela é uma preparação, é um treinamento como preparação de jogo, bate muito bem na bola, tem a capacidade de enfrentamento, 1 contra 1, teve na sua base, já com o Ângelo, treinador, lá no Guarani de Campinas, onde a gente foi buscar, e o Ângelo colocou para ele, disse: tu vai ter grandes possibilidades de crescer como lateral, daqui a pouco a concorrência, e no meio campo tu precisa ter, em termos criativos, visionários, alguma coisa excepcional, e ele tem grandes virtudes para lateral, pode ser utilizado das duas formas, até, mas como lateral
para a evolução, porque tem todos os pré-requisitos para isso, e vai ter no seu momento exato essa condição de continuidade também, e o que é mais importante, que ele tenha continuidade no seu clube. O que o remete vir para a seleção é o bom desempenho nos seus clubes. Não é a escolha, não é, não é achar ou não achar, mas assim, o acompanhamento dentro da minha ótica, daquilo que eu entendo, ser o melhor de futebol no momento e com o potencial dos seus clubes. Muito bom. Tite. Oi, pois não, Tite, pode completar. Sobre o Scarpa. Da mesma forma, o Scarpa. O Scarpa eu conheci como jogador de flutuação e ele teve num amistoso conosco, na época do Fluminense, jogando pelo lado direito e flutuando como um jogador parecido com a função do Everton Ribeiro. E para mim ali ele tinha um potencial de evolução muito grande, né? Depois saiu, retornou e agora está retomando. Vamos deixar com que ele possa apresentar o seu futebol para que eu possa ter uma condição melhor de falar. Tite, muito obrigado por estar conosco aqui. Agradeço a você, ao Luciano Signorini, ao Vinícius aí da CBF, todo o staff, seu staff aí. Muito obrigado, sucesso, bom final de ano para você, um ótimo 2021 e até a próxima, viu? Capriotti, saúde e luz para vocês todos. Bom trabalho, obrigado. Muito obrigado. Técnico Tite ao vivo conosco nos Donos da Bola desta terça-feira.